Alô, pessoas, bom dia. Então eu queria aqui fazer um reparo relativamente a umas publicações que eu fiz ontem. Porque, na verdade, possivelmente até se fosse eu a ler, eu ficaria confusa. Não é? Então eu quero desmistificar um pouco. Que é o seguinte: há coisas que eu publico e ontem tinha a ver com o masculino e a importância do masculino nos rapazes, nos meninos, e a maneira como me chega muito a pessoas, neste caso mulheres, que falam sobre a postura dos homens e essas coisas todas. Para com elas e essa postura. Pronto. E eu normalmente, e aqui é que pode causar a confusão, existe aqui como se fosse uma tripla visão sobre as coisas, que é a minha visão enquanto Ana, a minha visão enquanto terapeuta e a minha visão enquanto terapeuta sistémica. Ok? E porquê que pode ser confuso? Pode ser confuso porque parece que estou a falar de coisas distintas, mas na verdade, isto depois em consulta percebe-se melhor, não é? É complexo conseguir fazer aqui em tão pouco tempo esta, como é que eu ia dizer, esta maneira de pensar, não é? Em consulta isto é mais esquematizado, portanto verbalizando é mais difícil. E aqui em relação aos homens, e é esta questão que eu publiquei ontem, que é, uma coisa é aquilo que me chega enquanto Ana e que eu consigo fazer uma triagem segundo o pensamento das pessoas, ou das mulheres que me chegam, neste caso, e mulheres e homens, pronto. O pensamento do comum das pessoas, certo? Depois existe a Ana terapeuta. Como nos posicionarmos numa situação dessas ou como olhar para isso numa situação dessas. E depois, e este do como nos posicionarmos é quando eu falo, quando estás consciente da tua dinâmica, quando sabes que não, ou seja, que aquilo não funcionou até agora, portanto tem um quê por não ter funcionado. Quando tu vens a ti e tens a representação de que algo não está bem, não é? Isto é a visão terapêutica. Contudo, a visão sistémica vai a fundo e vai perceber a dinâmica da dinâmica. Como, por exemplo, um homem que tem baixa autoestima foi buscar essa baixa autoestima, por assim dizer, à relação ou à falta de relação ou à maneira como vê a mãe. Então quase que depois replica nas outras mulheres a falha que teve da mãe. Quase como se inconscientemente, quase como se as outras mulheres tivessem que pagar pela falha que ele acha que a mãe teve para com ele. Só que ele não vai cobrar isso à mãe, então ele cobra isso no relacionamento que ele tem com as mulheres. Ok? Um homem com falta de fúria, com falta de ação, com falta do fazer, com falta da essência masculina, por assim dizer. É um homem que teve uma falha de pai. Ok? Porque o pai é o que impõe os limites. Porque o pai é aquele que dá a regra, não é? Vamos ver, temos aqui o papel do pai e da mãe. Hoje em dia isto é muito complexo
Porquê? Porque, não generalizando, não sendo a maioria, já existe muito e cada vez mais, que é mulheres que cuidam dos filhos, vamos aqui falar só do sexo masculino, ok? Mulheres que cuidam dos filhos sozinhas. O que é que acontece? Elas tentam, da melhor maneira que podem, ainda por mais quando há uma ausência de pai, não só uma ausência física, mas uma ausência emocional, elas tentam passar tudo o que é delas, que é o acolhimento, o amor, e as coisas relativas à mãe, não é? Mas também passam as do pai, não é? Que é a postura, a força, porque esses meninos veem na mãe uma força, não é? O que é que eles vão fazer depois? Ao verem na mãe essa força, essa guerreira e isso tudo que, de alguma forma, elas tiveram que ser, não é? Isso não é a essência do feminino, isso é a essência do ter que fazer, não é? Porque uma coisa é a mulher a mulher ter que ter o masculino e o feminino, não é? A nível empresarial nós temos muito que ter o masculino, mas depois, enquanto mulheres, nós temos que ter o feminino, não é? Nós temos que ter a nutrição, nós temos que ser... E é femininas, não é a questão do fazer unhas e arranjar o cabelo e não sei, isso é um conjunto, só que se tu tiveres isso tudo, se tu